Então tá, pessoal. Estamos começando o capítulo 19 do Halley, o Teoria Cinética dos Gases, tá? Então uma ideia é dividir ele em dois vídeos, né? Um é o que a gente vai produzir hoje com esse encontro virtual, e aí ao longo eu encaminho uma videoaula com o restante do capítulo, né? Reforço sempre a importância da leitura de vocês do capítulo, na íntegra, né? Fazendo os exemplos, lista de exercício, até porque tem bastante coisa ali que é importante que vocês exercitem o entendimento, né? Interpretação do texto, as equações e assim por diante, tá bom? Então vamos lá. Bem rapidamente, né? Esse capítulo, ele, na verdade, eu trouxe aqui para vocês uma definição de gases ideais, na verdade, um comparativo entre o que é um gás ideal, um gás real e um gás perfeito. É muito importante que saiam com esse entendimento e a distinção dessas três classificações, né, que a gente acaba abordando. Trabalho em sistemas termodinâmicos, a gente chegou a discutir no outro capítulo que o trabalho é integral de pressão vezes a variação de V, né, a variação de volume, de um volume inicial a um volume final. Aqui a gente faz uma aplicação dessa fórmula e esboça como é que ela fica nesses três casos, tá? É só uma aplicação dela. A relação da energia cinética de translação e a temperatura de um gás, eu acho que essa é uma das questões interessantes do capítulo, né? Todo o capítulo é bastante legal, interessante. Estou rindo porque eu lembrei de um professor, né? Toda vez que ia ter aula, ele sempre dizia assim, isso é trivial, isso é óbvio, isso é muito legal, né? A gente, como aluno, às vezes não concorda, mas enfim. Né? Mas essa parte da relação entre a energia cinética de translação e a temperatura do gás, ela é bem interessante, né? Ela mostra a relação que a gente tem daquele conceito que a gente, da definição que a gente tem de temperatura. Que temperatura é o grau de agitação das partículas, né? Então aqui a gente acha uma fórmula para isso, né? Que vai mostrar então que quando a gente mede temperatura, a gente está medindo a energia cinética. E energia cinética a gente sabe que está associado com massa e velocidade, né? Interessante. Outra questão interessante do capítulo é o livre caminho médio. O que significa o livre caminho médio de um gás? Por que ele é importante, inclusive na nossa vida, né, no cotidiano, o que isso influencia, né? Tem aplicações aí, vou comentar sobre o plasma, por exemplo, ele usa muito esse conceito de livre caminho médio, mas na nossa vida comum, nossa vida rotineira, essa questão ela acaba aí dando o que falar, né? E aí, quando a gente fala em livre de caminho médio, a gente também fala em distribuição de velocidade, probabilidade de distribuição de velocidade. Tá? Então, a gente vai discutir um pouco sobre essas questões e tentar trazer um pouquinho para a nossa vida cotidiana. O calor específico molar e o calor específico molar, a pressão e a volume constante. Desculpa, eu li a frase errada, né? O calor específico a gente sabe. Vocês lembram que a gente trabalhava lá com quantidade de calor é igual a massa vezes o Czinho, lembra? Vezes a variação de temperatura. Aquele ali é o calor específico. Só que lá a gente estava falando em corpos grandes, né? Na teoria cinética dos gases, aquele calor específico, a gente pode abordar ele a volume constante ou a pressão constante. E aí a gente chama ele de CV ou CP. Né? E aí vai ficar claro para vocês qual é essa relação. Na verdade, um curso avançado de termodinâmica, ele fica um curso inteiro fazendo análises aí de gás, da teoria cinética dos gases, e utilizando esses calores específicos e jogando com isso e com derivada integral. Na verdade, pessoal, o pessoal da química come de colherinha na faculdade teoria cinética dos gases, né? A fisicoquímica, como eles chamam, a termodinâmica, é muito forte, porque hoje o que sustenta a química, na verdade, é a parte fisicoquímica,
que na verdade vai dizer como as reações acontecem, seja num líquido ou num gás, como um gás se comporta. Então, eles acabam vendo muito essa questão da termodinâmica que a gente vai ver aqui. Como é que acontece uma expansão adiabática de um gás e o caso específico de expansões livres? A gente não vai conseguir ver tudo isso aqui hoje, logicamente, né? Na verdade, isso aqui é o capítulo quase que inteiro. E aí, quando a gente fala em teoria cinética dos gases, é sempre importante lembrar o nome, né? Porque, deixa eu baixar um pouco o volume, está chiando aqui, não sei se está alto demais para vocês. Por gentileza, ajustem o volume de vocês aqui. Vou baixar porque tinha ficado alto que estava chiando um pouquinho. Teoria cinética dos gases, o nome já diz, né? Teoria cinética. Ou seja, qual é a cinética, como é que se comporta átomos e moléculas aí desses gases, né? E aí a gente vai fazer algumas aproximações, algumas considerações, na verdade, em situações de contorno, né, em situações ideais, que é o que a gente vai ver no próximo slide, mas que são fundamentais aí para a gente conseguir estender, né, o entendimento para os gases reais. E tem uma outra situação que, em muitos casos, a gente tem uma aproximação bastante interessante aí dos gases ideais, tá? E quando a gente fala em gás, a gente trabalha com as variáveis aí comumente tratadas, né? Volume, pressão e temperatura, né? De um gás ao movimentos aí, como é que ele se relaciona a essa cinética, né? A essa cinética. Então, acaba trabalhando muito com essas três grandezas aí, tá? Então, para a gente começar, né? A gente vai falar muito em gases ideais. Qual é a diferença entre um gás ideal, um gás real e um gás perfeito? Né? Primeiro, eu vou dizer que alguns autores aí acabam tratando gases ideais como sinônimo de gás perfeito, ou gás perfeito como sinônimo de gás ideal. Né? Antigamente, em alguns livros, isso era muito comum. E ainda temos aí as pessoas que acabam ainda tratando dessa forma. Tá? Primeiro, vamos começar pelo gás real. Um gás real, o nome já diz, ele é o real. É o nosso. Se a gente pegar uma parte da atmosfera aqui e tentar fazer um tratamento matemático, físico, esse é o gás real. Né? Qual é o problema do gás real? Né? E por que a gente não esquece as coisas idealizadas e trata só ele? Porque é muito complexo. Tá? Tem um nível de complexidade muito grande e ao longo do tratamento desse capítulo ele vai ficando um pouquinho mais claro. Mas, por exemplo, num gás diatômico, nitrogênio, oxigênio, N2O2, né? Se eu quisesse tratar ele fisicamente, muitas vezes eu não posso tratar só a translação. Por quê? Porque existe também a rotação, e ali eu tenho uma energia. A gente vai falar em energia interna aqui, que está ligada à primeira lei eu ia falar lei de Newton, lei da termodinâmica. Então, a energia interna, quando a gente tem um gás real, já é um problema. Por quê? Eu vou dar um exemplo, né? O gás real, ele troca energia nas colisões. Então, se eu tenho um gás real, ele troca energia. E além de trocar, ele perde energia, né? Ele dissipa energia. Né? Então, tem um problema por trás de fazer esse tratamento diretamente nos gases reais. Né? Para simplificar, o que a gente faz? A gente criou um modelo idealizado. Né? Facilita muito, porque ele restringe os modelos, ele idealiza situações em que, como eu já falei, dão várias aproximações interessantes. Então, vamos pensar aí num gás ideal. Quais são as condições para um gás para ele poder ser chamado de gás ideal? Primeiro, ele não existe no mundo real, né? Ele é idealizado. Mas eles seriam um gás onde eu teria, vamos imaginar um recipiente, uma caixa, esse gás lá dentro teria muito baixa concentração, ou seja, o número de átomos ali, se for um gás monatômico,
é muito menor que o espaço que a gente tem. Então, a gente teria aí baixa pressão, né? Baixa pressão. As dimensões, elas são desprezíveis em relação ao tamanho do recipiente, né? Alguém pode dizer, é óbvio, né, professor? Vou pegar um gás monatômico aí, argônio, uma caixa qualquer, ele é muito menor em dimensões. Mas a gente pode pensar que a gente pode reduzir muito esse recipiente, né? Então, de um modo geral, as dimensões são do gás, né? Dos componentes do gás, no caso do argônio, o exemplo que eu usei, são desprezíveis em relação ao tamanho do recipiente. Quando eu falo que eles são desprezíveis, a gente vai entender que o quê? Eles podem viajar uma longa distância até interagir um com o outro, né? Se eu tenho baixa concentração, né, eles têm uma dimensão muito pequena em relação ao ambiente, eles se deslocam muito entre uma colusão e outra, tá? Esse gás, o que compõe, eles são perfeitamente esféricos, tá? Eles são considerados perfeitamente esféricos. As colisões, elas são perfeitamente elásticas. Eles até trocam velocidade, mas eles não perdem energia, não tem dissipação de energia. Ela fica constante nesse sistema, né? Então, eles são esféricas, baixa concentração, dimensões reduzidas. Eu até botei uma lista aqui para uma baixa pressão, e o movimento dele é aleatório, né? Então, são várias questões restritivas, né, para ser um gás ideal, tá? Então, beleza. O gás real, ele pode ser diferente, ele é o oposto de tudo isso. Ele não é completamente esférica, porque a gente pode ter moléculas relativamente maiores, é, é, não necessariamente a baixa concentração. As colisões têm trocas de energia e perda, dissipação para o meio, né? Tem várias outras questões para o mundo. Então, gás real é o que nos cerca, é o que está no mundo, né? É o que está no universo. Gás ideal são condições idealizadas sob essas condições que eu falei para vocês. E aí vai dizer, quem é o gás perfeito? Como eu disse, alguns autores dizem que perfeito é sinônimo de gás ideal, o que não é verdade. Um curso um pouquinho mais avançado de mecânica dos fluidos, ele vai dizer o seguinte, um gás perfeito é um gás real que se aproxima muito do gás ideal. O ideal está numa ponta, o real está na outra. Quando esse gás real tem condições que se assemelham com o ideal, a gente pode dizer que esse gás é um gás perfeito. Tá bom? Né? Então, são essas condições. Num curso de termodinâmica, a gente quase não usa gás perfeito. O pessoal da engenharia e mecânica dos fluidos utiliza, né? Mas numa físico-química e numa termodinâmica pura, a gente trabalha com os ideais. Desculpa, pessoal. A gente trabalha com os ideais, tá bom? Então, se não ficou claro, abra o microfone e me perguntem, tá bom? Primeiro, uma conhecida nossa dos gases ideais, quem é? É a lei ou equação do gás ideal. PV igual a nRT. O que diz essa equação? Que uma pressão vezes um volume, né? Estou tratando um sistema termodinâmico, um recipiente, estou fazendo uma análise. Uma pressão vezes o volume é igual a nRT. Quem é o N? Número de moles. R é a constante dos gases ideais. Isso aí é tabelado, descoberto aí experimentalmente. Está ali o valor, né? 8,31 Joule sobre mol vezes Kelvin. R, constante dos gases ideais. Isso aí tá, ela. Ou ainda, né, outra relação que a gente pode ter é PV igual NKT. Né? E aí aqui a gente tem número de partículas, constante Boltzmann, né, que tem outro valor. É só uma forma de representar diferente com outras constantes aí, outros valores. Na prática, a gente acaba trabalhando com
PV igual a nRT. Tá? Esse Nzão aqui, ele acaba sendo um pouquinho mais difícil, né, de encontrar. Tá? Então, eles acabam trabalhando em moles aí, que quimicamente é muito usual. Então, PV e nRT, não pode esquecer. Equação dos gases ideais, né? Devem ter ouvido bastante. Aí a primeira questão. Quando a gente fala da equação dos gases ideais, a gente vai encontrar o trabalho de um sistema termodinâmico a temperatura constante. Né? Pessoal, vocês lembram? Deixa eu botar aqui. A gente tinha descoberto que assim, ó, trabalho é igual a PDV, né? De um volume inicial a um volume final. Isso aqui a gente tinha visto lá no outro capítulo. Eu quero calcular um trabalho, eu posso substituir esse P por quem, pessoal? Posso voltar aqui, ó. NRT sobre V. Vou isolar o P aqui, tá? NRT sobre V. Tá? Se eu isolar isso e jogar aqui dentro no lugar do P, vai ficar o quê? Tá aqui, ó. NRT, né, sobre V vezes 1 sobre V. Por que ele faz isso? Porque se a temperatura a gente está considerando ela constante, o número não mudou, meu sistema, o número de moles não mudou, o sistema está fechado, constante dos gases ideais não muda, a temperatura não variou, porque o processo termodinâmico que a gente está considerando é a temperatura constante. Ou seja, tudo isso que tem aqui na frente, ele é constante. Sobre quem? 1 sobre V. Quando eu substituo no trabalho, que eu coloquei para vocês, que é integral de PDV, então P nRT sobre V dV. Se isso aqui tudo é constante, o que pode fazer? Pode sair da integral. Vai me sobrar uma integral de quem? dV sobre V. Da tabela, né, de integrais, de soluções integrais, a integral de dV sobre V é logaritmo natural de V. Aplicando os limites de integração, VF menos VI, a gente vai ter, então, o termo que saiu da integral porque era constante, log natural de VF menos VI. Aplique só para lembrar, né? Propriedade do logaritmo natural, né? Integral de dV sobre V é logaritmo natural de V. Aplicando o logaritmo, ficaria logaritmo natural de volume final menos o logaritmo natural de volume inicial. Tem uma propriedade que diz logaritmo natural de uma coisa menos logaritmo natural de outra coisa é logaritmo natural de V de uma coisa sobre a outra, né? Isso aqui é uma propriedade do logaritmo natural, né? Uma propriedade matemática. Então a gente vai ter que o trabalho, sempre que a gente pensa no trabalho a temperatura constante, a gente pode usar essa fórmula aqui, né? Ela só serve para quem? Gás ideal. Que processo? Processo isotérmico. Tá? Olhando para o diagrama aqui, olha que interessante, né? Isso aqui é um diagrama pressão, volume. Vamos traçar aqui, ó, uma reta aqui. Vamos pensar que isso aqui é uma reta e vamos pensar que isso aqui é outra reta. Se vocês lembrarem, o que acontece aqui, pessoal? Num diagrama PV, se o trabalho é integral de PDV, isso está querendo dizer que o trabalho é a área sobre a curva. Ó. Isso aqui é o trabalho. Então, quando a gente faz a integral e encontra essa fórmula aqui, o que a gente está calculando é a área sobre essa curva. Então, aqui nesse caso, a gente poderia calcular ó, o T igual a 310 Kelvin e tal. O volume inicial e final normalmente é dado no exercício, então acaba calculando e encontrando o trabalho. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui para vocês, a gente falou de um processo termodinâmico a temperatura constante. Cada linha verde dessa aqui é uma isoterma. Então percebam, eu tenho uma isoterma a 320 graus, uma a 310, outra a 300. Qualquer ponto que eu pegue aqui em cima, ó, a temperatura é a mesma. 320 Kelvin, eu falei graus, né? Desculpa, Kelvin. Tá? O que muda são os parâmetros pressão e volume. Mas a temperatura em cima dessa linha, dessa isoterma, ela se mantém constante. Tá bom? Então,
encontramos o trabalho aí para um sistema a temperatura constante. Como é que fica volume constante? Olha, a volume constante, a gente vai usar a mesma fórmula, trabalho integral de PDV, padrão isso aqui, né, quando a gente fala em termodinâmica. Só que quando a gente fala que a gente está em volume constante, a gente tem um problema sério aqui. Qual é o problema, pessoal? Trabalho a volume constante é zero, tá? Eu ia fazer isso no próximo slide, mas eu consigo fazer aqui no cantinho, ó. Por quê? Se eu pensar que eu tenho pressão e tenho volume, e eu penso num processo termodinâmico a volume constante, tem uma pressão inicial, uma pressão final, e esse aqui é o volume. Ele não mudou, né? Ele só foi de uma pressão inicial para uma pressão final. Se eu perguntasse para vocês, olhando para esse diagrama de pressão vezes volume, qual é a área sobre a curva? O processo termodinâmico é esse aqui, né? Esse destacado aqui que eu exagerei aqui. A área sobre a curva é nula, né? Ou seja, a volume constante, eu não tenho trabalho. Trabalho igual, não é que eu não trabalho, é nulo, né? Porque a gente tem que lembrar, lembra do capítulo anterior, que um cilindro, quando ele realiza trabalho, o sistema realiza trabalho é quando ele se expande. Quando alguém comprime o sistema, é feito um trabalho sobre o sistema ou pelo sistema. Obrigatoriamente tem que ter um deslocamento. Lembra do êmbolozinho que sobe ou desce? Se não tem deslocamento, ou seja, o volume ficou constante, não tem trabalho. Porque se a gente lembrar da mecânica, trabalho é força vezes deslocamento. Tá? Então, trabalho a volume constante é nulo, é zero. E a pressão constante, aí é uma outra situação. Se a gente pegar aqui, ó, trabalho integral PDV de novo, se o P é constante, o que acontece nessa fórmula aqui, ó? O P sai da integral. Então a gente ficaria como? P integral de dV. Que na verdade é PV, volume final menos volume inicial. Por quê? Porque a gente está considerando um processo termodinâmico em que a pressão é constante, ele pode sair da integral. Então, facilmente encontrando aqui. Tá? Se a gente lembrar dessa situação, no diagrama, pressão e volume, e a gente pensar num processo termodinâmico a pressão constante, ele vai ser como, pessoal? Vai ser uma linha na horizontal. Então aqui a gente teria um volume inicial, aqui a gente teria um volume final. E aí, quando a gente pensa, essa aqui seria a pressão que não mudou, ela foi constante. Quando a gente pensa em trabalho disso aqui, a gente está pensando no quê? A gente está pensando sempre em área sobre a curva, quando a gente pensa em diagrama PV. A gente está pensando nessa área aqui, ó. E aí faz sentido, né? Olha para essa forma. P, ou seja, a altura que eu tenho em relação a zero, é quase a área do retângulo aqui, né? Se a gente parar para pensar, né? Quase não é, né? Então, é P vezes o volume inicial no final. A gente está calculando com essa forma a área desse retângulo aqui. Esse é o exemplo mais clássico para entender que o trabalho no diagrama PV ele é dado por a área sobre a curva. Tá? Então, calculamos o trabalho para esses três casos. Aqui eu botei um outro slide que eu ia trabalhar com os gráficos, mas já trabalhei no anterior, tá bom? Ok, pessoal? Então tá, deixa eu ver se eu trazer aqui. Só para ver se não botaram nada no chat lá e eu não vejo, tá? Abra o microfone que é melhor. Aí agora vem uma questão que é a relação entre energia cinética de translação e temperatura. Então, para entender um pouquinho isso aqui, a gente tem que lembrar. Temperatura, a definição que a gente usou, temperatura é o grau de agitação das partículas que compõem o gás, o líquido, o sólido, tá? Então, tá aí. E aí, pessoal, quando a gente pensa num gás monoatômico,
que é o exemplo que a gente acaba tratando, um gás ideal monatômico. Monatômico argônio. A gente pensar num gás é só um átomo, ele não está ligado com mais nada. Esse gás, ele pode, além de transladar, ele pode rotacionar. Como ele é monoatômico, essa energia de rotação dele ela é completamente desprezível, insignificante para o sistema. Tá? Por isso que a gente trata de gás monatômico. Por quê? Porque, na verdade, ele não se preocupa com a rotação. Se a gente tiver uma molécula grande, né, já começa a ficar um pouco mais, sei lá, uma molécula, butano, né, GLP, então qualquer outro gás assim, a gente já começa a ter moléculas um pouquinho maior, a rotação e aí a vibração interna, inclusive, de alongamento e contração das próprias ligações que fazem a molécula, elas já começam a ter que ser ponderadas nos modelos matemáticos. Num gás monatômico, né? Aí a gente não precisa se preocupar. O argônio é o exemplo mais clássico aí, né? Os gases nobres, que não querem se ligar com ninguém. Tá? E aí, pessoal, para tratar isso aí, deixa eu até virar aqui que eu estou também acompanhando com um livro aqui. Para acompanhar aí, vocês vão ter que aceitar uma coisa que eu vou ter que fazer a dedução para disponibilizar para vocês. Que a velocidade RMS, depois a gente vai falar mais dela, mas aceitem agora, tem uma definição que eu tenho que mandar separadinho para vocês. A velocidade RMS, que é root mean square, na verdade é velocidade média quadrática, ela é dada por raiz de 3, raiz quadrada de 3 constantes gases ideais a temperatura sobre M maiúsculo, que é a massa molar. Tá? É a massa molar. Então percebam o seguinte, o que, que significa essa velocidade média quadrática? Vai ficar claro na distribuição de velocidades que a gente vai ver. Mas ela já está aqui e ela traz o seguinte, é uma velocidade média, então vamos pensar um recipiente, sei lá, uma caixa de sapato, a gente botou um gás ideal lá, monatômico, lá dentro dessa caixa. Baixa concentração, esferinhas bonitinhas, no modelo aí bastante clássico, e eles estão se movimentando. Se alguém perguntasse assim, tá, mas qual é a velocidade média quadrática disso aí? Poderiam calcular por aqui. Iam pegar a temperatura desse gás, substituir, a massa molar a gente facilmente encontra numa tabela periódica, e o R é a constante dos gases ideais, apresentamos aqui no primeiro slide, e a gente encontraria essa velocidade média quadrática, né? Calcularia e encontraria, tá bom? Então, só para ter ideia do que ela é, vai ficar muito claro agora na sequência. Depois ali, quando a gente vê o diagrama de distribuição. O que eu estou querendo fazer com ela? Olha, a história é a seguinte aqui, ó. Pô, a gente sabe que energia cinética média, na verdade, a energia cinética é meio massa vezes a velocidade ao quadrado. A gente está tratando de um gás aqui, então a gente vai chamar de a energia cinética média é meio a massa vezes a velocidade média quadrática ao quadrado. Tá? Esse V ao quadrado aqui é da própria forma de energia cinética, lá da mecânica. Se eu substituir o VRMS aqui, ó, quem que era o nosso VRMS? Raiz de 3RT sobre M. Se eu substituir, a gente vai perceber, tá aqui ele, né? Isso aqui é o RMS. O quadrado que a gente tinha aqui cancelou com a raiz quadrada. Então só veio 3RT sobre M. O meio M está aqui. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho matematicamente com isso. Em que sentido? M sobre M, a massa sobre a massa, na verdade a regra diz o seguinte, o número de Avogadro é igual a massa molar sobre a massa da substância que eu tenho lá medida numa balança, tá? Aqui o que a gente tem? A gente tem o inverso. A gente tem massa da substância sobre massa molar, que é igual a 1 sobre número de Avogadro. Então, eu acabou trocando isso aqui, ó, e colocando 3,5 de RT sobre número de Avogadro. Número de Avogadro é bonito, é bom de usar, né? Tabelado, 6,02 vezes 10 na 23,
Então é muito bacaninha só de simplificar utilizando ele. Ok? Guardem aí então. A gente repetir, inclusive, aqui, né? A energia cinética média está aqui. Aí tem uma outra variável que dá para simplificar também. A gente já está trabalhando com as constantes aqui, que é essa daqui, ó. R sobre NA. R sobre NA é a constante de Boltzmann. R sobre NA. Então a gente troca isso aqui por K. Só atentem que esse K aqui é minúsculo. E esse K aqui é maiúsculo. K médio. A energia cinética média das partículas de um gás, ela é dada por 3 meios de kT. Pô, essa fórmula é bacana, hein? Essa fórmula é bacana. Pensem comigo. O que essa fórmula diz, né? A constante de Boltzmann é uma constante, né? E a gente não precisa se preocupar com ela. E o valor dela aqui. Mas pense uma coisa comigo. Se a energia cinética média dos átomos de um gás dado por 3 meios de kT, olha que interessante. Ela não depende mais da massa. Ela depende apenas de temperatura. Então, quando a gente mede a temperatura de um gás, é claro que num gás monatômico ideal, a gente, com essa temperatura, pode calcular a energia cinética média. Né? E isso é interessante, porque no mundo real a gente não pode imaginar que, como a gente vê o movimento na mecânica aí, newtoniana, tá lá observando o carro com o cronômetro fazendo medida. Não tem como medir, né? Imagina, 6,02 vezes 10 na 23 átomos por 1 mol. Então, é impossível, nem com um binóculo mágico. Né? Então, essa forma é uma forma de aproximar e descobrir qual é essa energia cinética média aí, por meio simplesmente da temperatura, que é uma grandeza muito fácil de medir. Tá? Vou dizer para vocês que eu fiquei surpreso quando eu vi essa fórmula pela primeira vez. Ela é muito bonita. K médio igual a 3,5 de kT. E aí, uma dada temperatura, todas as moléculas de um gás ideal, independente de suas massas, têm a mesma energia cinética de translação média, 3,5 de kT. E aí, quando estamos medindo a temperatura, estamos medindo a energia cinética. Essa é a elegância, né? Alguém vai lá, bota um termômetro num recipiente com gás e vai fazer a leitura de temperatura. Na verdade, a temperatura é uma medida da energia cinética, da agitação dela, dessa movimentação. Então, a temperatura é uma medida macroscópica de uma grandeza microscópica, né? Ok? 3 meios de kT. O livre caminho médio, pessoal. Deixa eu tirar isso aqui, no slide antigo. O que é o livre caminho médio? O livre caminho médio tem uma representação aqui, né? É claro que todas as bolinhas azuis, num gás, elas estariam em movimento. E aqui esse gás ideal, ele está bem real, né? Tem muita partícula, está muito próxima, mas é só uma representação para entender. Então, quando a gente fala em livre caminho médio, primeiro, qual é o livre caminho, né? É o quanto essa partícula ela percorre entre uma colisão e outra. Ok? E aí é um médio porque ela é a média disso. Então vamos pensar o seguinte: essa partícula aqui, ó. Vou botar vermelhinho. Estamos analisando essa partícula aqui. Concordam comigo? Então, dessa posição até a próxima colisão, ela vai percorrer esse caminho aqui, ó, lambda, daqui até aqui. Daí ela percorre, vai, até aqui, onde ela vai ter outra colisão. Vai aqui, vai ter outra colisão, né? Vai até lá, vai ter outra colisão. E isso ela vai ficar se movimentando dentro desse gás, e aí é interessante, porque tu não vai ter um número padrão, um lambda, um comprimento, né? Um livre caminho padronizado. Ele vai ter vários tamanhos, né? Mas a gente vai descobrir uma forma fácil de calcular a média. Então, livre caminho é a distância entre duas colisões. Né? Ele colidiu, qual é a distância que ele percorre até a próxima colisão? Esse é o livre caminho. Né? E aí o médio é uma forma que vai dizer
qual é essa média de distância. Pessoal, no plasma, por exemplo, quem trabalha com física dos plasmas, isso aqui é muito, muito importante. Por quê? Vou dar um exemplo. Acontece muito, você tem uma câmera de plasma e ela não está com baixa pressão, né? Não foi feito vácuo dentro da câmera, né? Da câmara. Câmera é ótimo, câmara. E aí elas colidem muito. Tem muito, a partícula colide muito uma com outra. Quando ela colide muito com outra, mesmo que eu tenha um sistema interno, seja um campo elétrico, acelerando essas partículas, porque o que a gente acontece? Um plasma, você tem um gás lá dentro, você gera um campo, pode ser por placa, por bobina e tal, e tu acelera, né? Esse campo ele acaba acelerando as partículas. Quando ele acelera, ele ganha energia cinética. Quando ele colide, se ele tem energia suficiente, o que ele faz? Ele arranca elétron. Então, tu pode gerar, por estimulação externa, um estado de plasma, que é um gás ionizado, né? Vira uma sopa. O problema é que quando o livre caminho médio ele é muito pequeno, o que acontece? A interação entre uma e outra não permite que ela ganhe energia suficiente, energia cinética, para arrancar elétron, perder elétron, e aí fazer a sopa reacional do plasma, né? Então, o que a gente faz para aumentar o livre caminho médio no plasma? A gente baixa a pressão, né? É por isso também que as lâmpadas fluorescentes, se alguém já viu, deve ter visto, né? Quando se quebra uma lâmpada, faz um barulho, né? Porque tem baixa pressão lá dentro. Por quê? Em pressão atmosférica, essa lâmpada não funciona. Por quê? Porque o livre caminho médio é muito pequeno. Tu não ganha energia cinética para gerar o plasma da lâmpada fluorescente que ilumina. Tá? Não gera esse gás ionizado. Ok? Então, esse é um exemplo muito clássico aí de que o livre caminho médio ele é importante para uma aplicação que é essa do plasma, né? Mas é para muitas outras coisas também. A fórmula que relaciona o livre caminho médio é essa daqui, ó. Livre caminho médio é lambda 1 sobre raiz de 2, não preciso nem explicar, né? Pi, é tudo número tabelado. Agora aqui, o que é importante? O que é o d quadrado e o que é o n sobre v? O d é o diâmetro da molécula. Então vamos pensar que é uma moléculazinha lá, a gente está pensando no diâmetro. Então quando a gente pensa em diâmetro, não é o diâmetro, né? Se a gente pensa num gás monatômico, o diâmetro é o diâmetro de uma esfera. Quando eu penso numa molécula diatômica, O2, por exemplo, estão percebendo? A área, alguém pode dizer assim, a área é a área das duas. Não, a gente tem que somar a seção de choque. É a área da seção de choque. Qual é a seção de choque possível aqui? Mais ou menos essa área azul. Por quê? Porque essa molécula diatômica, ela está rotacionando, então ela teoricamente é como se ela ocupasse o espaço azul ali. Então a seção de choque possível é bem maior, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado quando vai substituir o diâmetro da molécula. Importante, né? Aqui eu botei D maiúsculo, desculpa, tá? Não, erro na hora de digitação. Se for gás monatômico, é o diâmetro mesmo do átomo da molécula. Lá em angstrom, né? Muito pequenininho, né? Ao quadrado. Então, o comprimento, ele varia com o inverso do diâmetro ao quadrado. Isso é... Então, o diâmetro aumenta um pouquinho, o livre caminho médio despenca, né? Porque é o quadrado, né? Então, e é inversamente proporcional. Se isso aqui aumenta um pouquinho, o comprimento despenca. Tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa grandeza. E N sobre V é o número de moléculas que eu tenho por volume. Tá? Então, né, isso é dado um pouquinho. E aí, dependendo do exercício, vai trabalhar com o número de Avogadro, o número de moles, tem que trabalhar um pouquinho aqui para encontrar essas grandezas, se não for dado no problema. Mas isso tem muito a ver, né? Faz sentido. Se eu aumento a razão N sobre V, que é o número de moléculas pelo volume, eu aumento, o meu comprimento, o livre caminho médio, eu ia falar comprimento de onda, porque eu estou pensando em ondulatório.
ele tem que cair, né? Porque eu estou dizendo, quando eu digo que tem um número, um NV maior, eu tenho uma maior concentração. Número de moléculas por volume, concentração, tá? Concentração. Então, essa é a forma para encontrar o livre caminho médio de um gás ideal, muito fácil de calcular nos casos monatômicos. Tá? Outra questão interessante aqui, pessoal, é a distribuição de velocidades das moléculas. Aqui ela é, é uma fórmula relativamente extensa, né? Mas ela diz o seguinte: ela é uma lei de distribuição de velocidade. Isso aqui é probabilístico, tá? Isso aqui é uma fórmula de probabilidade. Ela é uma probabilidade. Ela é dada, então, por 4π, massa molar, constante dos gases ideais R, a temperatura na 3,5, velocidade ao quadrado, né? Exponencial de menos aqui, massa molar V, 2RT. Então, parece um bicho de sete cabeças, mas, na verdade, ele só tenta relacionar uma curva de distribuição. Essa expressão, ela dá uma curva para cada temperatura. Tá? Ela dá uma curva. E olha que interessante. E é isso aqui que vale a pena a gente discutir. Primeiro, onde é que está a fórmula P? Vamos pensar primeiro no gráfico da direita aqui. A gente tem uma temperatura num gás de 80 graus. A expressão PV, se vocês pegarem isso aqui, tudo, substituir a temperatura, vai ficar em função de V, ok? Ficou em função de V, se vocês colocarem num gráfico, num software aí, simulador de gráfico, para ele simular em função da velocidade, a curva a 80 Kelvin vai ser essa vermelha aqui, ó. Né? Então, essa curva vermelha, ela representa a curva de probabilidade de distribuição em função da velocidade. Tá, mas se não for 80 graus, 80 kelvins, for 300 kelvin, como é que fica um gráfico dessa curva? Fica a curva verde. Então percebam o seguinte, né? A gente está num eixo x, que é a velocidade, que é a variável dependente, e a gente está no eixo y, que é a probabilidade de encontrar ela. Tá? Então ela tem essas duas curvas. Qual é a diferença das duas curvas? A temperatura desse gás ideal. Então olha que interessante, né? Quanto maior a temperatura, ela vai diminuindo aqui, ó. Vou pegar até um outro aqui. Quanto maior a temperatura, ela vai diminuindo, né? Por quê? Porque se eu estou aumentando a temperatura, existe uma distribuição de velocidades possíveis aqui embaixo. Vocês conseguem visualizar isso? Quando tem uma curva de probabilidade de distribuição, quer dizer que, sob essa curva, as partículas do gás lá dentro, elas podem estar em qualquer ponto. Estou fazendo uma curva a, sei lá, 600, 700 Kelvin aqui em azul, né? Quer dizer que eu tenho partículas embaixo dessa curva distribuídas desde zero até muito alta. No caso da curva vermelha do 80 Kelvin, aqui, olha que interessante. Eu tenho nesse mesmo gás, se eu pudesse pegar uma lupinha e lá medir a velocidade de cada uma, eu ia encontrar partículas a 0 graus, a 0 Kelvin, eu estou trocando Kelvin por grau. Eu ia encontrar partículas até 1.200 metros por segundo de velocidade. Ou seja, ela tem uma distribuição de velocidades aqui dentro, ó, que é totalmente possível a gente encontrar partículas. Então, quando a gente fala em velocidade, energia cinética média, em velocidade média, em velocidade mais provável, e RMS, que é o que a gente vai ver na sequência, a gente está falando de velocidades estatísticas, matemáticas.
Quando eu pego uma amostra, o que eu tenho é uma distribuição de velocidade. Então, se eu pegasse o meu recipiente com um gás ideal e essa distribuição, a gente ia, você perceber, paradinhas, velocidades muito altas e velocidades medianas. E como elas estão em colisão, muita colisão, elas estão trocando velocidade, né? Colisões elásticas mudam a velocidade. Mas o que tem que ficar claro, que quando a gente mede a temperatura, a gente está pedindo uma energia cinética média de translação. A gente não está medindo a velocidade de cada partícula. Por quê? Porque elas têm uma função de distribuição. E a função de distribuição é dada por PV e ela é representada por essas curvas. E cada curva vai depender da temperatura. E aí, quanto maior a temperatura, mais para baixo, mais achatada essa curva fica e mais espalhada. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter velocidades, possibilidade de velocidades muito maiores. Tá? Professor, bonito, legal. E no mundo prático? Que lorota é essa? A história é a seguinte, pessoal. Não falando de gases, mas, por exemplo, falando de roupa no varal. Uhum. Por que a roupa no varal seca? Temperatura ambiente 25, 30, 35 graus. A roupa seca no varal? Depois de lavar? Seca. Tá, mas a temperatura de vaporização é quanto? 100 graus Celsius. Então ela não deveria secar. Ah, mas o vento... Não, ela não deveria secar. Por que ela seca na prática? Porque a gente tem uma velocidade de distribuição. Ou seja, se a gente pegar as moléculas de água que estão lá na roupa, que elas se desprenderem da roupa é o processo de secagem, né? A gente vai perceber que vai ter molécula de água que vai estar parada, vai ter molécula de água com velocidade média, perto da média lá, né? Da temperatura. Mas vão ter moléculas com velocidades próximas e mesmo superiores à velocidade que a gente atribuiria à energia cinética da temperatura de 100 graus. O que isso quer dizer? Que no meio da roupa, uma ou outra tem energia suficiente para estar acima da vaporização. Ou seja, ela pode se desprender. Então imaginem aquelas moléculas de água se movimentando enlouquecidamente na roupa e de repente uma chegou na superfície e ela chegou com velocidade superior à velocidade para ela se desligar, para ela quebrar aquela ligação química. O que ela vai fazer? Ela se desprende e virou vapor. Foi para o meio ambiente. De repente, nas trocas de energia lá dos choques, das colisões da molécula, outra também chegou na superfície e novamente chegou com energia superior. O que ela vai fazer? Se desprende e evapora. Então, esse é um processo de vaporização lento, que vai acontecendo por essa distribuição, essa probabilidade de distribuição de velocidade. Como é que eu posso ajudar isso, pessoal? Dando uma temperatura maior, então num dia com 35 graus eu seco a roupa mais fácil do que num dia no 20. Por quê? Porque além da distribuição de velocidade, a temperatura do dia está ajudando a dar um pouquinho de energia cinética para elas se desprenderem. Outra forma, vento. Por quê? Se elas estão na superfície, na iminência de se desprender, o vento ajuda com o arraste. Tá? Então, na verdade, o processo de vaporização de lago, mar, secagem de roupa, ele se dá pela distribuição de velocidade aí que a gente pode ter no sistema. Porque isso serve também para líquidos, né? A gente está usando aqui para a teoria cinética dos gases, mas é um exemplo clássico para os líquidos. Até acho que o livro ele traz a questão do Sol, né? A fusão nuclear, ela acontece também com essa questão de distribuição de velocidade, e é um exemplo muito clássico aí da teoria cinética dos gases, né? Se eles tivessem todos a mesma velocidade, muito provavelmente a fusão nuclear não iria acontecer. Velocidades altíssimas de alguns. E onde é que estão essas partículas, pessoal? Olhando para a curva de distribuição, são essas partículas que estão localizadas, que a gente chama na cauda. Tá? Elas estão aqui.
É um número muito pequeno. Quanto mais aqui próximo da linha horizontal, né, menor a probabilidade. Né? Quanto mais alto aqui, ó, o eixo aqui é o PV, é a probabilidade, maior a probabilidade. Ok? Então, se a gente pegar numa curva de 80 Kelvin, a probabilidade, a probabilidade de encontrar a partícula é mais ou menos 200 graus. Se eu aumento a temperatura para 300 Kelvin, a probabilidade de encontrar, a maior probabilidade vai estar onde? Na parte mais alta da curva, 400 metros por segundo é a velocidade possível de encontrar. Então, quanto maior a temperatura, ela vai se achatando, mas ela vai subindo. Né? E é isso que significa esse gráfico da esquerda. Quando ele coloca VP, V médio e média quadrática. Tá? Então, é isso, né? O que isso quer dizer, pessoal? Que essas três velocidades, V médio, velocidade mais provável e média quadrática, é onde eu vou encontrar. Então, a mais provável está aqui, ó. É o VP. A velocidade média, ela está um pouquinho deslocada para a direita aqui, né? Ela não é a mais provável mais. E a velocidade média, ela é um pouquinho superior da mais provável. Então, se eu pegasse um recipiente com gás ideal e tal, e fosse dar uma olhada nas partículas lá dentro desse gás, a maior probabilidade de eu encontrar a velocidade das partículas, e fosse observar uma delas, a maior probabilidade é que ela tivesse em quanto? 400 graus. Tá? A média de velocidades dessas partículas, ela estaria aqui em torno de 450 graus. Né? Então, quando a gente pensa em velocidade média, ela não é a mais provável de encontrar, ela é a média, né? De todas elas. O nome já diz, claro. E a média quadrática, ele é um valor ainda um pouquinho maior de velocidade, tá? Em resumo, as três são dadas por isso aqui, ó. Vamos começar pela mais provável, a de baixo. RMS, raiz de 2RT massa molar. Ou seja, eu posso, por um sistema termodinâmico, medindo a temperatura, encontrar... Opa, aqui era VP. Desculpa. Tá? Até deixa eu confirmar só no livro aqui se é essa ou é a de cima. Vou ficar falando lambança aqui para vocês, né? 2. Essa é mais provável. Então, eu posso, medindo a temperatura, encontrar a velocidade mais provável do gás. Né? Ou ainda, com a temperatura, eu posso encontrar a velocidade média quadrática e a velocidade média. Quando a gente tem um modelo termodinâmico, como eu usei o exemplo aqui com vocês, que é o plasma, né, que é um exemplo clássico, é relevante, né? Qual das três tu vai fazer a abordagem, tá? Então, é interessante saber. Para vocês, alguém vai fazer uma pós-graduação num sistema de, sei lá, num departamento de engenharia mecânica vai trabalhar com combustão de gás natural para carro. Vai trabalhar com as três formas de velocidade. Para cada uso, a gente acaba escolhendo uma. Vou trabalhar com docência no ensino, na educação básica, tal. Tem que lembrar que a gente, quando fala em velocidade, a gente tem um movimento enorme, né? Com velocidades distintas. E existe uma probabilidade na curva. A gente não tem tempo, tá? Mas eu fiz seria interessante, por exemplo, pegar essa equação toda e colocar num software aí de plotar gráfico e fazer as tentativas. É bem bonitinho, né? Dá para trabalhar bem interessante com esse modelo aí. Né? Eu estou tentando lembrar, eu fiz isso em uma disciplina na faculdade, eu não lembro qual era, mas não era Física 2. Tá? Então acaba tendo aqui a velocidade mais provável, a média e a média quadrática. E aí vai depender muito da abordagem do problema. Todas elas se calculam com a temperatura, mas a gente vai depender do problema termodinâmico que a gente está querendo estudar. Tá?
E aí, os calores específicos molares de um gás ideal. Aqui, pessoal, vou trabalhar, né, com uma questão. A gente tinha, e a gente calculou no começo dessa aula, que a energia cinética média é 3,5 da constante Boltzmann da temperatura. Vou simplificar sempre falando 3,5 de kT. Né? Vocês já sabem aí o que eu estou falando, tá? 3,5 de kT. Então, quando a gente pensa nisso aqui, a gente tinha outra coisa, mas considerando que a energia interna é apenas devido à translação para um gás monatômico, falei para vocês que a rotação ela não tem muita importância, né? O que importa é a energia interna de translação, né? A rotação não é importante e a energia interna devido à ligação química entre os átomos não existe, porque ele é um gás monatômico, né? Então a gente só vai se preocupar com quem, pessoal? A gente vai se preocupar que a energia interna ela só está devido à translação. Logo, a gente pode calcular a energia interna dizendo que a energia interna, se ela é devida à energia cinética, ela é a energia cinética média, vezes quem? O número de partículas que eu tenho. Tá? E como é que eu posso calcular o número de partículas que eu tenho, pessoal? Eu posso calcular aqui, ó. N vezes NA, ou seja, o número de moles que eu tenho vezes o número de Avogadro, ele vai dar o número de partículas que eu tenho. Tá? Então, já vamos trabalhar com isso. E aqui a gente substituiu a energia cinética média que a gente já tinha, que estava aqui. Ó, tá? Então, vamos lá. Energia interna. Se a energia interna só está associada à translação das partículas, a gente pode dizer que a energia interna ela tem relação direta com a energia cinética. Só que como a gente não está falando de uma partícula, a gente está falando de várias, a gente vai dizer que é o número delas vezes a energia cinética média delas. Tá? A gente estaria encontrando a energia interna desse gás. Aí tá aqui. A metodologia é outra aqui, tá? Mas eu já vou explicar o porquê. Então, só repetir aqui o que estava a fórmula lá atrás. Não, é que eu estava tentando fazer uma análise com N vezes NA, mas é só para demonstrar que é o número de moles vezes o número de Avogadro dá o número de partícula aqui. Na verdade, ele vai trabalhar com essa aqui, ó, simplificação. K, constante Boltzmann, é igual a constante dos gases ideais sobre o número de Avogadro, tá? Então, a gente pode fazer que K vezes NA é igual a R, né? Então, K vezes NA é igual a R. Isso aqui é tabelado, a gente sabe, é a relação das constantes físicas, né? Ou seja, a energia interna de um gás monoatômico, ela é calculada com 3 meios de nRT. Número de mols, constante dos gases ideais, temperatura. Então a gente consegue calcular a bendita da energia interna. Bonito, formoso, serve para que isso? Né? A gente já vai entender quando calcular o calor específico aí, a volume e a pressão constante. Então, a energia interna, ela se relaciona apenas à temperatura. Né? Aí alguém vai dizer assim, tá, mas bolufas, né? Então é o seguinte, se a gente tiver um processo termodinâmico no diagrama PV, esse é um ponto inicial, esse é um ponto final. E eu for por aqui, eu for por aqui, eu for por aqui, indiferente da trajetória, tem uma isoterma aqui, ó, tem uma isoterma aqui, indiferente da trajetória, a energia interna desse processo é o mesmo. Tá? E é isso que é importante que essa fórmula traz para a gente. Para resolver vários problemas físicos, porque ele diz assim, olha, não independe muito da trajetória que tu vai querer usar no diagrama PV, a energia interna vai ser a mesma, ela só vai depender dessa variação de temperatura. Isso é importante, pessoal, resolve muito problema, porque às vezes a gente tem um processo termodinâmico muito complexo.
E aí a gente pega a posição inicial e final, e essa variação de temperatura, e não se preocupa, ou simplifica ela usando outros processos termodinâmicos bem fáceis e conhecidos. Tá bom? Então ela acaba ajudando a simplificar problemas aí. E aqui, pessoal, então olha só. Calor específico a volume constante. Primeiro vamos imaginar essa situação. Vocês lembram do cilindrinho lá do outro capítulo? Travei esse sistema aqui, ó, com um pino. Tá travadinho. Tá? Se ele está travado, o volume é constante. Pensando num processo termodinâmico aqui, ó, curva verde e amarela. O nosso processo é o vermelho. Ele está indo de uma pressão inicial a uma pressão final, num volume constante, não está variando o volume. Se a gente olhar para isso aqui, o que isso aqui representa? Ele está indo entre uma isoterma e outra. Ó. A isoterma verde, uma temperatura, a amarela é a temperatura mais uma variação de temperatura. Tá? Então é isso que está acontecendo. Pressão constante. Como é que eu posso fazer a temperatura desse meu sistema termodinâmico aumentar? Eu posso ceder um pouquinho de calor. Eu tenho um reservatório térmico de baixo cilindro, vou lá e forneço calor para o meu sistema. Se eu fornecer calor, eu aumento a minha temperatura. Se o volume é constante, obrigatoriamente eu aumento a pressão interna do meu sistema. Tá bom? Então, esse é um processo a volume constante. E aí, pessoal, eles fizeram várias medidas para diferentes gases e encontraram que a relação que a gente tem é Q igual a número de moles vezes calor específico a volume constante, o Vzinha de volume constante, vezes a variação de temperatura. Até lembra aquela fórmula, né? Q igual MC delta T. MC, aqui é QNCV delta T. Então, número de moles, calor específico a volume constante, delta T. Tá bom? Então, isso aqui é experimentalmente calculado, tá? Poxa, na primeira lei da termodinâmica, nós tínhamos o seguinte, que a variação da energia interna é igual a Q sobre W, primeira lei da termodinâmica. Tá? Tá, se a gente encontrou que o Q é NCV delta T, experimentalmente, substituo aqui. O trabalho a volume constante é quanto? A gente viu na aula de hoje, pessoal. O trabalho é zero a volume constante. Logo, nesse caso aqui, o trabalho ele acaba sendo zero. Então eu fico que a variação da energia interna do meu sistema, ela pode ser calculada por NCV delta T. Né? Vou isolar o CV aqui e a gente vai chegar nisso daqui, ó. CV, o calor específico a volume constante é a variação da energia interna sobre N delta T. Tá, ainda tem coisa que dá para trabalhar. Vocês lembram que a gente tinha encontrado energia interna é igual ao quê? 3 meios de nRT. Não era isso? Não era isso? Ó? 3 meios de nRT. Se eu substituir ali atrás, ó, nessa fórmula aqui, variação de energia interna, puro isso aqui, então 3 meios é nRT. Aqui não é nRT, na hora de digitar eu tinha que ter colocado, né? É variação de energia interna, variação da temperatura. Aqui teria um delta, né? Então esse delta T calcula com delta T, um N e um N. Ou seja, o calor específico ao volume constante, 3 meios da constante de Boltzmann. Tá? Importante isso, pessoal. Importantíssimo. Tu não precisa medir, tu não precisa nada. Tu encontra direto calculando pela constante da Boltzmann. Tá? E aí é interessante. Ele independe da partícula. Ele depende do tamanho. Ele depende da massa. Ele depende de um monte de coisa. Né? O calor específico a volume constante, então, ele acaba sendo esse valor 3,5. Se a gente viesse querer se resolver um problema para encontrar o calor ou tal, a gente pode encontrar por aqui. O CV é 3,5 de RT, né? De R. É muito fácil, R é constante. Variação de temperatura é fácil de medir. A gente pode, inclusive, encontrar o número de moles, né? Porque que eu consigo fazer um ajuste dependendo do meu equipamento. Tá? E aí, vários exercícios desses foram feitos experimentalmente, e eles começaram, então, a encontrar
o CV para gases monatômicos, diatômicos, poliatômicos, está aqui, ó. E aí eles começaram a comparar os valores ideais com os reais. O ideal de um monatômico, 3 meios de R, é o que a gente calculou agora há pouco, que dá 12,5 Joule por mol vezes Kelvin. O real do hélio e do argônio, 12,5, 12,6. Se aproxima muito o real do ideal, né? O diatômico, na verdade, não é mais 3 meios. Pela resolução, eles encontram 5 meios. No ideal, 20,8, no real, 20,7,28. Tá? Então, percebam que se aproxima muito no diatômico também. Quando a gente vai para um gás poliatômico, aí a gente já tem um problema. Moléculas maiores, né? Amônia, NH4, dióxido de carbono e tal, a gente começa 29 para 24, começa a ter um problema. Por quê? O real começa a divergir do ideal. Tá? E isso aqui é muito interessante termodinamicamente falando, quando vai estudar um sistema aí, perceber que o calor específico a volume constante é facilmente calculado. Tá? E aí, pessoal, para encerrar a aula de hoje, a gente vai ver, então, o calor específico a pressão constante. De novo, o meu sistema é um cilindro, eu tenho um êmbolo, ele é móvel, só que agora, o que, que acontece? Eu tenho um sistema de esferinhas de chumbo em cima do meu êmbolo, eu tenho um gás, esse volume, né? E eu forneço calor para esse sistema. Quando eu forneço calor para esse sistema, ele vai fazer o quê, pessoal? Ele vai aumentar a temperatura, mas se o êmbolo está livre, o que, que ele pode fazer? Ele vai aumentar o volume. Como eu tenho uma carga aqui em cima, as esferinhas de chumbo, ele vai tender a manter um equilíbrio com a pressão. Tá bom? Vai manter um equilíbrio. E aí eu já vou adiantar. Se tem mudança de volume, tem trabalho nesse caso. Olhando para o diagrama PV aqui, ó, o que, que acontece? O nosso processo termodinâmico é o vermelho. Né? Então ele vai de um ponto I ao F. A pressão é constante, então a linha fica na horizontal, o volume varia, e ele vai de uma isoterma a outra, de T até ΔT. Tá? De novo, experimentalmente se encontra a relação que QNCP ΔT, era esperado, né? Ou seja, diferente da outra que é só o CP agora, porque é a pressão constante, então a gente bota o CP aqui como relação, tá? E aí, voltamos a fazer a relação, variação da energia interna igual a Q menos o W, a primeira lei da termodinâmica, com uma situação. O Q? NCP ΔT, está no slide anterior. O trabalho, a volume constante, lembra que no começo da aula a gente calculou ele? Ele estava aqui, ó, é a área sobre a curva, e ele é dado para pressão constante sobre P ΔV. A gente calculou lá no comecinho da aula, né? Então tá aqui. Então, a variação da energia interna, a gente substituiu na lei da primeira lei da termodinâmica tudo isso. A gente tem uma outra informação ainda, né? A gente tem outra informação, P ΔV. A gente tem uma coisa que a gente pode ver pela lei dos gases ideais, que está aqui. Se P é igual a P ΔV aqui, ó, pela lei dos gases ideais, esse P ΔV aqui, ó, a equação dos gases ideais é igual a NR ΔT. Substituo nesse último termo aqui, ó, ok? A variação da energia interna, eu substituo aquele que a gente calculou lá com o calor específico a volume constante. Tá aqui, substituir aqui. Isso aqui é o que a calor específico constante que a gente encontrou. Então, percebam que a gente está trabalhando com a equação para quê? Para toda ela ficar com um termo N ΔT. Por que isso, pessoal? Porque se eu dividir tudo por N ΔT, olha que coisa mais louca. Eu vou encontrar que o calor específico a volume constante, ele é igual ao calor específico a pressão constante menos a constante dos gases ideais.
O CV é aquela tabelinha a gente encontra, né? 3 meios de R, 5 meios de R, vai depender se é gás monatômico ou não, né? Mas o CP, ele pode ser dado, então, sob CV mais R. Legal? Então, na verdade, esse aqui é um jeito mais fácil, até tinha colocado aqui, esse aqui eu não tinha, né? Essa relação entre os dois calores específicos molares aí que a gente tem, tá? Então, tá aí. Aí eu vou dizer para você, pessoal, vou fazer uma fala e não é para desanimar, né? Ah, pessoal, então não preciso entender isso. Não, não é isso, né? A gente tem que entender, a gente tem que, né? Mas isso aqui, ele é utilizado propriamente quando a gente, além de resolver os exercícios do Halliday, além de resolver exercício nosso, né? Quando a gente trabalha na área de mecânica dos fluidos e a gente está trabalhando com gases, né? Motor a combustão, né? A gente acaba tentando fazer algumas aproximações. O ciclo Otto do próximo capítulo ele faz isso, né? Ele dá um diagrama PV e algumas outras razões. Então tu começa a aproximar os modelos reais ao modelo ideal, né? E fica trabalhando. Vou contar para vocês que se vocês fizerem uma disciplina além dessa discussão de termodinâmica ou de fisicoquímica que seja, vocês vão ficar uma disciplina inteira trabalhando só com essas variáveis, CP, CV, R e tal, né? Simplificação. Para quê? Para fazer modelos matemáticos que representem essas situações idealizadas, tá? Aí, claro, quando alguém vai para um modelo real, está lá na indústria tentando resolver um problema ideal, otimizando combustão de motor, otimizando um reator aí a gás, enfim, várias outras, otimizando um plasma, aí também vai utilizar toda a teoria por trás aí disso aqui, né? Ok? Questão importante, se vocês me perguntarem assim, olha, não, é vital, pessoal, não tem como sair sem saber isso aqui. Uma passada rápida aqui. A diferença entre gases ideais, reais e perfeitos, não tem como. Equação do gás ideal, não preciso falar, né? Não tem porquê, né? Os trabalhos, a temperatura, volume e pressão constante, é simples, é uma aplicação da integral aqui, entender que a área sobre a curva isso é muito importante, né? Que a energia cinética ela tem uma relação direta com a temperatura, nesse caso, e aí é translação, pessoal. É como se a gente medisse o movimento, né? A velocidade de movimento das partículas. Isso aqui é muito legal, muito interessante. O livre caminho médio e a curva de distribuição aqui, ela é crucial, tá? Para entender vários fenômenos do cotidiano, não só para o gás. Então, por isso que eu acho importante acabar utilizando ela também. Ok? Então, pessoal, é bastante coisa, né? É 1 hora quase meia falando sem parar, numa velocidade relativamente alta, não é. Deixa eu parar a apresentação aqui. Parar a gravação aqui também.